Meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo pelas bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pelas suas misericórdias em nossas vidas. Agradecemos a Jesus pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos esclarecido, nos ensinado a respeito da lei de Deus, a respeito da lei de evolução e progresso. Que possamos extrair dessas lições aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados, brandos e pacíficos. O subtítulo dos nossos estudos da tarde é Injúrias e Violências. São dos registros de São Mateus, em que Jesus nos aconselha. Bem-aventurados são os brandos e os pacíficos, porque possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. São Mateus, capítulo 5, versos 5 e 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá condenado do juízo. E aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. São Mateus, capítulo 5, 21 e 22. Nessa tarde nós contamos a colaboração dos nossos irmãos André e Gilvan. Passamos a palavra ao André. Meus queridos irmãos, boa tarde a todos. Que Deus nos ampare, nos proteja e continue nos guiando. Conforme a gente pôde ver, hoje o objeto de estudo da tarde é o capítulo 9, Bem-aventurados, que são brandos e pacíficos. E aí a gente fazendo uma análise do próprio Evangelho, na forma como organizou Kardec o Evangelho, a gente verifica que a partir do capítulo 5, Kardec vem trazendo as bem-aventuranças. Então ele vem falando bem-aventurados os aflitos, aí ele traz o Cristo Consolador, depois ele traz bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm puro o coração, bem-aventurados os brandos e pacíficos e bem-aventurados que são misericordiosos. E em seguida vem trazer os ensinamentos de Jesus de uma forma geral: amar o próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos.
não saiba que a vossa mão esquerda dê a vossa mão direita. Mas o objeto do capítulo de hoje é sobre uma das bem-aventuranças essas que foram trazidas por Jesus lá no Monte de Corazim, quando ele reuniu uma grande multidão e teve a oportunidade de trazer a base do seu evangelho por meio dessas bem-aventuranças. Nós vamos estudar o capítulo 9, que não é um capítulo grande, que é um capítulo que tem 10 itens e que tem um conteúdo voltado especificamente para combatermos a cólera e sermos pessoas pacientes, sermos pessoas brandas, verdadeiramente pacíficas. E o título, subtítulo, objeto do nosso estudo, ele é denominado Injúrias e Violências, onde nós temos duas bem-aventuranças. Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São duas passagens do Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 5, versículo 4, versículo 9. E logo abaixo nós temos também uma passagem do capítulo de São Mateus, passagem interessante, onde Jesus também fala o seguinte: sabeis que foi dito aos antigos. E aí ele faz referência aos 10 mandamentos: não matareis, e quem que mate merecerá condenação pelo juízo. E ele completa, fazendo inclusive um complemento a essa passagem: eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Então ele ainda completa, falou: olha, por quê? Porque na maioria das vezes, quando a pessoa mata, ela está no ápice da cólera, ela já foi tomada pela cólera, pela raiva, pelo rancor, pelo ódio, ela está muitas vezes desequilibrada, ela está sofrendo por algum motivo, ela está vivendo um momento muito difícil espiritualmente. Jesus, ele foi além, ele falou assim: olha, eu já venho antecipar, antes de você chegar no ápice, que é matar alguém, eu já falo o seguinte: eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá condenado em juízo. Então ele já falou: olha, antes de chegar nesse ápice, eu já estou condenando. Então ele vem nos chamar sobre a necessidade de trabalharmos contra esse sentimento ruim que é a cólera. E por essas máximas que Jesus ele trouxe, ele faz da brandura, ele faz da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei que deve ser seguida por todos. E a partir do momento que a gente verifica essa manifestação de Jesus, a gente faz uma análise no contexto da época em que Jesus veio aqui na Terra. Se a gente for observar, quando Jesus vinha aqui na Terra, o que era natural entre as pessoas? Era a lei da vingança, chamada vingança privada. O olho por olho, dente por dente, era considerado natural, normal. Se você fizer algo contra mim, eu posso fazer algo contra você. Era assim que funcionava. E a humanidade seguia nesse patamar, seguia nesses ditames que a lei trazia para todos, para poder tentar segurar a violência e a desordem entre as pessoas. Por quê? Porque eles não conheciam a lei do amor, a lei do perdão. Eles não sabiam o que verdadeiramente era ser brando. E Jesus, quando veio à Terra, ele veio ensinar algo novo.
O Evangelho é tradução de boa nova. Jesus vem ensinar a todos nós algo diferente. Ele saiu da condição de espírito super evoluído de luz e sendo um dos seres foi o ser mais puro que reencarnou aqui na Terra. Vocês imaginam a condição de Jesus? Ele auxiliou na criação da Terra. E aí vocês imaginam a evolução de Jesus e a preparação que foi para Jesus se transformar em ser humano, sem necessidade alguma. Mas ele veio para quê? Ele veio para mudar a história da Terra. E é interessante que, a partir da vinda de Jesus aqui na Terra, inicia uma nova trajetória no mundo. Por quê? Diferente dos inúmeros conquistadores e daqueles que passaram antes de Jesus, aí a gente vai lembrar de Gengis Khan, nós vamos lembrar de Júlio César, nós vamos lembrar de vários, Alexandre o Grande, de vários conquistadores. Esses dominaram, conquistaram, formaram impérios. Inclusive Júlio César, o Império Romano, foi formado de uma forma, no primeiro momento, e aí é interessante, que existe uma passagem, eu não lembro qual livro, mas eu estava estudando essa semana. Existe uma passagem num livro em que traz a história, em que meio que Júlio César, por meio das inúmeras conquistas que ele teve, chegou no momento que ele pacificou todos que estavam naquela época. As guerras, elas diminuíram. Ele quando ele chegou, ele lutou muito, ele brigou muito, mas ele impôs o Império Romano e transformou as civilizações que é onde ele vinha e imperava. Trazia progresso, trazia leis. Não diferente disso, a gente via na época que Jesus veio, era dominado pelo Império Romano. O povo judeu, por meio das profecias que eram trazidas por Isaías, Miqueias, Daniel, Zacarias e Malaquias, acreditavam na chegada do Messias. Para quê? Para justamente salvar aquele povo judeu da dominação romana, libertar de Roma o povo judeu. Eles imaginavam que o Messias viria por meio de cavalos alados, um exército enorme, dominar, reconquistar todo o território e devolver para os judeus. E que esse Messias, ele era descendente de Davi, segundo as profecias e o que acreditavam os judeus, e com isso se iniciaria um novo mundo. Mas diferente disso, daquela interpretação das profecias, Jesus, ele já falava: eu não vim para os céus, eu vim para os doentes. Jesus trazia o ensinamento: meu reino não é deste mundo. Jesus, ele ensinava o amor, o perdão, e trazia a necessidade de sermos brandos e pacíficos, para que a gente pudesse, naquele momento onde o mundo vivia e que vive até hoje de expiação e provas, iniciar então a sua transformação, para que a terra pudesse então evoluir e se transformar então num mundo de regeneração. Jesus veio para poder auxiliar a terra nessa transformação, e com isso trouxe a sua doutrina cristã, que foi incompreendida pelo povo judeu, que preteriam ele a Barrabás, e achou por bem fazer com que ele fosse então crucificado, que era a
pior forma de se matar uma pessoa, de se punir uma pessoa naquela época, era a crucificação. E é interessante a gente dizer isso, por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a entender melhor as coisas, a gente começa a ter uma visão mais ampla dos acontecimentos históricos e da vida de Jesus. Um exemplo disso, olha como a todo momento Jesus, que nasceu numa manjedoura e morreu na cruz, que foi torturado, capturado, que ajudou tantas pessoas, ele não modificou o seu comportamento. No pior momento de sua vida, quando ele já estava na cruz, entre dois ladrões, o livro Boa Nova traz uma passagem espetacular, que retrata o discípulo Tomé. É uma passagem onde, eu não vou fazer a leitura dela toda, mas vou trazer aqui apenas alguns trechos para que vocês possam ver, por meio do exemplo, Jesus, ele não ficou só na teoria, por meio do exemplo, ele nos mostrou sobre a necessidade de mantermos tranquilos, calmos, pacíficos, na pior momento da vida. Foi a lição 28, denominado Bom Ladrão, onde, na hora sombria da cruz, depois que Jesus já tinha sido abandonado por maioria dos seus discípulos, disfarçado com vestes diferentes, Tomé acompanhou passo a passo o corajoso Messias. E aí, continua Humberto de Campos, Tomé se sentia como que afogado. Desejou encontrar algum dos companheiros para trocar impressões. Entretanto, não viu um só deles. E aí, pessoal, só fazendo aqui uma outra reflexão, o livro que eu fiz referência da chegada de Jesus na Terra, e que meio que Júlio César pacificou os momentos, esse livro que traz esse momento foi justamente Boa Nova, na lição número 1. Tomé se sentia como se afogado, desejou encontrar algum dos companheiros para trocar impressões, entretanto não viu um só deles. Procurou observar se os beneficiados pelo Messias assistiam ao seu martírio humilhante na hora final, lembrando de que ainda na véspera se mostravam tão reconhecidos e felizes com a sua santa presença. Ninguém encontrou. Aqueles leprosos que haviam recuperado o dom precioso da saúde, os cegos que conseguiram rever o quadro caricioso da vida, os aleijados que haviam cantado hosanas à cura de seus corpos defeituosos, estavam agora ausentes. Fugiam ao testemunho. Valer a pena praticar o bem? O apóstolo, mergulhado em dolorosos e sombrios pensamentos, deixava absorver-se em estranhas interrogações. Então, olha o momento em que Jesus ali crucificado, Tomé começa a fazer inúmeras reflexões e procurar todos aqueles que Jesus auxiliou e ajudou, e não viu ninguém. E aí vem a lição para que a gente possa fazer uma reflexão de como Jesus realmente, ele além da teoria, ele praticava, os seus ensinamentos não precisavam ser traduzidos por palavras difíceis, mas pelo seu exemplo. Reparou que em torno da cruz estrugiam gargalhadas que reportavam ironias. O mestre, contudo,
guardava no semblante uma serenidade inexplicável. Desde vez em quando, seu olhar se alongava por sobre a multidão, como querendo descobrir um rosto amigo. Então, a passagem do livro Boa Nova já mostra, nesse momento de dor, como Jesus, de forma tranquila, compreendendo a situação de todos, que ali tanta verdade, que quando ele estava morrendo, o que ele pediu para Deus? Que nos perdoássemos, porque não sabíamos o que estava fazendo. O livro Consolador, que é um livro de perguntas e respostas, perguntas essas que foram feitas para Emmanuel, e Emmanuel respondeu uma pergunta, que é a pergunta, questão 181. Como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana? E aí Emmanuel responde: a cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana, em suas expressões mais grosseiras. Ou seja, esse sentimento de cólera é um sentimento de quê? Barbárie. O início da nossa sociedade era um início bárbaro. E ele lembra esse sentimento da barbárie. A energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores, mas a cólera impulsiva, os seus movimentos mais sombrios, é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta, sempre com o coração tocado de amargosos sabores. E se a gente vai deixando, ela vai tomando conta do nosso coração, ela vai fazendo a gente se envolver nesse sentimento, e quando nós assustarmos, estamos tão envolvidos, estaremos cegos. E aí, diante desse sentimento, muitas vezes estaremos aí tomando algumas ações e realizando algumas ações que fogem do equilíbrio. Muitas vezes estaremos entrando em vias de fato com alguém, brigando com as pessoas, e essa energia, ela vai fazendo com que nós sintonizemos com aqueles irmãos que não querem o nosso bem, que querem ver o nosso fracasso, que querem ver o nosso sofrimento, que temos dívidas do passado, que querem fazer com que a nossa reencarnação presente seja passada em branco, ou até que nós fiquemos estagnados diante das nossas imperfeições e das nossas indigências. Com o intuito de ilustrar a lição de hoje e relembrar os ensinamentos de Cristo, que, conforme já dito para todos nós aqui, trouxe algo novo nos nossos corações e na nossa vida, o livro Jesus no Lar, que é um livro que traz as inúmeras situações vividas por Jesus com seus apóstolos. Situações essas que foram vividas e que foram trazidas nos evangelhos, mas não nos detalhes, da forma como Ney Lúcio, por meio da mediunidade santa de Chico Xavier, trouxe a todos nós. A lição é a lição 17, onde conta a história de Jesus após as bem-aventuranças.
Jesus ele tinha acabado de sair do monte, reunido com seus apóstolos, e ali estavam vários apóstolos com dúvidas em razão daquilo que Jesus trouxe. Por que eles estavam com dúvidas? Primeiro, porque eles eram judeus e tinham aquela mentalidade de que o Messias, ele vinha transformar o mundo, a terra, da forma como eu trouxe e falei para vocês. Tirar a dominação romana. Eles ainda não estavam com aquela compreensão de que Jesus ele vinha trazer de fato essa boa nova. E as bem-aventuranças é a base dessa boa nova. Então, ainda na dúvida, eles, reunidos com Jesus, conversaram a respeito. E essa lição ela vai trazer para todos nós um ensinamento incrível. É a lição 17, exaltação da cortesia. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Seu evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras. Como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Dessas interrogações imprecisas, reuniu-se a assembleia familiar no domicílio de Pedro, lá em Cafarnaum, na casa de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas rompeu o véu de respeito que aureolava a presença do mestre e inquiriu loquaz: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção. Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados. E foi logo Judas que fez essa pergunta, justamente o apóstolo que até o final da vida de Jesus não compreendeu o ensinamento do mestre da forma profunda, que o reino dele não era deste mundo. Jesus não respondeu de imediato, vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir-lhe a exposição de quaisquer dúvidas que lhes povoassem. Pedro cobrou ânimo e perguntou: sim, mestre, se um malfeitor visitar-me a casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-lhe-ei sem qualquer amoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que se referistes? O Cristo sorriu, como tantas vezes, e enunciou calmo: enganaram-se todos naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia, que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente
os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei na realidade, e aí Jesus vem no seu ensinamento. A cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre os gestos de bondade e os verbos de compreensão. Bem-aventurados filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal, sem ferir o irmão ignorante, que o solicita sem saber o que pede. Abençoados que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mau, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria e de elevação, bem-estar e contentamento por onde for. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todos aqueles que acolhem os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é Senhor dos corações que se aperfeiçoa no mundo. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral e de todos, e de olhos fitos agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus que encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Então, meus irmãos, Jesus, ele, por meio da sua boa nova, por meio das suas bem-aventuranças, trouxe para todos nós os ensinamentos e os códigos que devemos seguir para que possamos evoluir, crescer e progredir aqui na Terra. Porque, conforme ele mesmo diz, ele é verdade, caminho e vida. Que Deus nos ampare, nos abençoe a todos. Prezados irmãos, boa tarde. Que Jesus continue nos abençoando e amparando nos estudos de hoje. Vamos dar prosseguimento então aos comentários já iniciados pelo nosso irmão André sobre os itens 1, 2 e 3 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Trata-se, meus irmãos, de uma das bem-aventuranças anunciadas pelo Cristo no seu famoso e belíssimo Sermão do Monte. Esse sermão, ele foi registrado de forma mais completa pelo evangelista Mateus, que na época se chamava Levi. E esse sermão, meus irmãos, ele é o resumo do Evangelho. Nessa tarde maravilhosa, Jesus proferiu os ensinamentos mais belos e mais valiosos que a humanidade já ouviu. Tanto que Mahatma Gandhi, que nem cristão é, cultua o hinduísmo, quando aqui esteve entre nós, encarnado, mas que era um espírito muito elevado, podemos dizer sem medo de errar, um dos assessores de Jesus no progresso da humanidade, lá para as bandas orientais. Ele disse que se perdêssemos todos os livros e sobrasse apenas o Sermão do Monte, a humanidade não estava perdida.
Porque as bem-aventuranças, meus irmãos, são promessas sublimes que Jesus fez a toda a humanidade acerca da felicidade que nos aguarda na vida futura, na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Claro que, para tanto, necessitamos cumprir, seguir as suas lições, nos esforçarmos em adquirir e desenvolver as virtudes relacionadas a essas bem-aventuranças, ensinadas e exemplificadas pelo Mestre. E essas principais virtudes, meus irmãos, estão no Sermão do Monte, no Sermão das Bem-aventuranças. São todas elas filhas do amor. O amor, que, como sabemos, é o sentimento mais puro, mais nobre e mais poderoso do universo. O amor, que é a própria essência do Criador e o fundamento básico de todas as suas leis. Então, se nós não estivermos nos movimentando, sentindo, pensando e agindo dentro das balizas da lei do amor, nós vamos encontrar dificuldades. Nós vamos atrair dor, sofrimento para as nossas vidas. Então, é por essa razão que no Livro dos Espíritos, a espiritualidade superior respondeu a Kardec e a todos nós que quando nos afastamos da lei do amor, da lei de Deus, nós estamos atraindo para nós infelicidades. E hoje estamos então estudando um dos aspectos da lei do amor, essa bem-aventurança que está relacionada com a brandura, com a mansuetude, com a paciência, com a gentileza. E como falamos, todas essas virtudes, né, são filhas do amor e formas de se praticar a caridade moral. Quando a criatura é branda, mansa, pacífica, paciente para com os seus semelhantes, ela está naturalmente no seu dia a dia praticando a caridade moral, espalhando luzes, espalhando bem-estar, alegria aos corações que cercam. Então, meus irmãos, nós não nos cansamos de repetir aqui que Jesus veio nos trazer o código de ouro, o roteiro certo a ser seguido. A sua vida, que é o Evangelho, né, são as lições e o exemplo que devemos mirar para alcançar essa felicidade. De forma que aqueles irmãos que, infelizmente, ainda são muito céticos, muito incrédulos, materialistas, apegados demais ao mundo e às paixões, ainda não compreendem a grandeza do Evangelho, a sublimidade dessas lições, porque se encontram totalmente iludidos na carne. Então, para eles, né, dentro do orgulho e da vaidade, qualquer contratempo, qualquer situação, eles explodem de raiva, se entregam à cólera, se enfurecem e xinga, e desrespeita, ofende, às vezes até descamba para a violência, porque na cabeça deles, eles precisam se reafirmar, precisam vencer sempre, se impor, humilhar as pessoas, e acham que isso é o certo, se orgulham disso. Quanto equívoco, conforme nós estamos aprendendo com Jesus. É exatamente o contrário. O Mestre veio nos falar que todo aquele que se exalta será rebaixado, e aquele que se rebaixa será exaltado. Por isso ele nos traz, né, essa necessidade de sermos brandos, pacíficos, e não raivosos, coléricos, nervosos. Ele mesmo não só nos ensinou, como deu o maior exemplo de todos, como André aqui nos lembrou agora.
sendo o espírito mais poderoso do planeta, o mais justo, o mais puro, o mais sábio, deixou-se imolar, deixou-se capturado, agredido, crucificado, para nos mostrar que não é na base da vingança, da violência, da troca de agressão que nós vamos conquistar o nosso lugar no reino de Deus. Emmanuel tem uma frase muito bonita que está no livro Fonte Viva, onde ele diz assim, o que nos parece derrota, muitas vezes é vitória, contribuindo para o nosso engrandecimento na vida eterna. Então esses conquistadores, esses tiranos, não apenas os tiranos dos estados, né, em larga escala, mas os tiranos domésticos também, os tiranos dentro do bairro, dentro de casa, os tiranos às vezes dentro de uma empresa, que se impõem na força, na agressividade, eles estão exatamente na contramão, fazendo tudo errado. Então o mestre nos mostra o caminho certo a ser seguido, e foi por isso que ele disse que os brandos, os mansos e os pacíficos conquistariam, possuiriam a terra e seriam chamados filhos de Deus. Vejo que é uma promessa para o futuro. As bem-aventuranças são promessas essencialmente para o futuro, porque no mundo, ainda no estágio em que nos encontramos, os brandos e os pacíficos vão acabar sofrendo mesmo a imposição do mais forte, vão passar por dificuldades, porque infelizmente ainda está em vigor a lei do mais forte, mas isso está mudando. E nós aprendemos com a doutrina espírita, né, que a lei do progresso, ela é infreável. Então esses irmãos que ainda estão pensando dessa forma e agindo dessa forma, na agressividade, na força, eles vão desencarnar, não vão? Todo mundo vai desencarnar. E se eles se mantiveram teimosos com esse ideal, não irão reencarnar aqui, não herdarão a terra, vão encarnar em mundos primitivos, lá onde a força ainda é necessária, aonde a força e a violência ainda preponderam, vão renascer nesses mundos, para, contribuindo com a sua inteligência, o que eles já adquiriram em termos de evolução, auxiliar no progresso daquele mundo primitivo. Mas aqui não, aqui só vai reencarnar quem estiver se esforçando para ser brando, manso, pacífico. É uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo e será cumprido. Então, é nisso que nós temos que focar. Mas também vale a gente fazer aqui um comentário, que embora sejam as bem-aventuranças promessas para o futuro, é claro que se nós já estamos nos esforçando para praticá-las aqui, já temos benefícios enquanto encarnados. Vejam bem, uma criatura que é colérica, que é nervosa, que é impaciente, que é brigona, ela consegue ter muitos amigos? Ela tem um bom relacionamento no emprego? Ou ela é cheia de pessoas que se afastam dela? Tem dificuldade para as coisas mais comuns da vida? Porque ninguém quer ficar do lado desse tipo de pessoa. Ao passo que as pessoas que são mansas, brandas, pacíficas, fazem muitas amizades, encontram as portas abertas, as oportunidades, a própria saúde física. A pessoa que é colérica, que é nervosa, atrai para si enfermidades. Então, meus irmãos, vejam quantos benefícios. Jesus nos dá o roteiro certo, é só seguir. É claro que não é fácil, exige um esforço, uma vigilância. Nós seremos testados, seremos provocados,
E nessas horas nós temos que guardar o nosso coração em Jesus e nos esforçarmos para respirar fundo e superar essa dificuldade. Pois bem, eu também trouxe uma página do Boa Nova que fala sobre esse dia maravilhoso da humanidade, o dia do Sermão do Monte. E é interessante, André, que você falou ali no Jesus no Lar, no final da lição, o Cristo pede para Mateus encerrar o culto no lar com a prece, né? Nós vamos entender por quê. Porque durante esse dia aqui do Sermão do Monte, Mateus foi o personagem principal. Irmão X trouxe nos registros da espiritualidade superior, do mundo maior, o que aconteceu naquele dia. Antes, durante e depois. E o André trouxe aqui o que aconteceu mais tarde. Então vamos ver aqui como que tudo fecha direitinho. Então, difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmaturta e outras aldeias importantes do lago de Genezaré, o lago de Cafarnaum, enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Os companheiros do mestre eram os mais visados pela multidão. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato da sua poderosa virtude. Um pequeno grupo de infelizes procurou Levi, que era Mateus, em sua confortável residência. Confortável residência, meus irmãos, porque Levi era rico, era o apóstolo mais rico, né, com melhores condições econômicas entre aquele colégio apostólico dos 12 primeiros seguidores, por ser publicano, coletor de impostos. Desejavam esse grupo de infelizes explicações sobre o evangelho do reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. O coletor de impostos, Levi, manifestou certa estranheza. Afinal, disse ele aos infortunados. Então olha o que Levi, quando foi procurado por uns irmãos infelizes, disse a eles: no dia do sermão, o novo do reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejem emanar-se como filhos de Deus. Mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais? E dirigindo a 3 deles, conhecidos pessoais, falou convicto: que poderá realizar Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família, sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com tuas atuais aflições? Os interpelados entreolharam-se cabisbaixos, humilhados. E eles se retiraram ali, né? Vou fazer um resumo, porque a lição é um pouco grande. Eles se retiraram ali, né, desalentados, mas sabiam que Jesus pregaria no monte naquela tarde. Quem sabe ministraria os ensinamentos de que necessitava. Decorridos alguns instantes, Jesus chega com André na casa de Levi, de Mateus. E, olha que interessante, o Mateus, contou para Jesus o que tinha acontecido, se sentindo assim orgulhoso, né? Agindo de forma ingênua, falando: olha como que eu agi bem, mestre. E contou o que tinha acontecido. Que conseguiria o reino de Deus com esses aleijados e mendigos? Mas, lembrando-se de súbito que os demais companheiros, os outros apóstolos, também eram criaturas pobres e humildes, acrescentou: é justo esperarmos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes e desassombrados, e bom para o trabalho que lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. E aí vem as lições maravilhosas de Jesus. O mestre olhou para o discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo-lhe ao ombro:
No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Não é isso mesmo? Quem está lá no poder, cheio de dinheiro, está rindo, está achando que está feliz da vida, né? Como sabemos, o mundo vai dar voltas, porque espiritualmente eles estão em queda, a maioria deles. Jesus prossegue: na derrota da sorte, as criaturas ouvem mais alta a voz de Deus. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que defender o fruto de sua vitória material? Então eles estão sempre querendo mais, não está pensando em ajudar ninguém, né, em colaborar com o bem geral de todos. Prosseguiu Jesus: quem governa o mundo é Deus, e o amor não age com inquietação. Agora imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, aqui em Cafarnaum. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o Evangelho do Reino de Deus e oferecendo-se para cooperar no nosso esforço. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfos, espadas, prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações na natureza, porque, por não estarem no íntimo desarmados das vaidades da vitória, edificariam suntuosos templos de pedra. Aqui Jesus vai começar a profetizar de uma forma incrível. Olha o que o mestre fala: em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista. Desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e importância, a pretexto de lutarem em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndio e devastação por toda a terra. Seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade de nosso Pai, aniquilando seus filhos? Não foi exatamente o que aconteceu, meus irmãos, na história do mundo? Tão logo o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano, o que aconteceu? Desvirtuou tudo. A mensagem pura e simples do Mestre de amor e fraternidade se tornou em pretexto para a guerra, para a perseguição, para a morte. O apóstolo ouvia assombrado em face da profundeza da argumentação, e o Mestre continuou: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, diante de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham em tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentamos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. Olha agora que bonito. O leito de dor, a exclusão das facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e cicatrizes do Espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Então é a dor, é a aflição que trabalha o coração da criatura para ela se desiludir das coisas mundanas, da matéria, e despertar para a realidade do Espírito. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecunda pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, entre
onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. E aí, meus irmãos, André, Levi escutavam de olhos úmidos aqueles conceitos, né? Chegaram Tiago, João, Pedro, os outros apóstolos, e todos se dirigiram para o monte. E aqui agora é o momento, né? A narrativa de Humberto de Campos. O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos, homens maltrapilhos, todos se comprimiam ofegantes. Ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu na iminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como que esclarecendo ao espírito de Levi, que representava a auto-aristocracia intelectual dos discípulos, Jesus pela primeira vez pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. É por isso também, meus irmãos, como que o Espiritismo nos ajuda a entender e encaixar tudo, né? Por isso que o Evangelho de Mateus é o que contém o Sermão do Monte mais completo. São 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7. Se nós quisermos ter uma ideia de quanto tempo durou o sermão, é só a gente ler o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, uma leitura devagar, lenta, que nós vamos nos imaginar nessa tarde maravilhosa. Do alto do monte soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, espalhar-se-iam entre todos os aflitos da terra. Quando Jesus terminou, então agora é o finalzinho, a sua alocução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento. Muitas mães sofredoras e oprimidas lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Anciães de frontes nevadas pelos invernos da vida lhe beijavam a mão. Cegos e leprosos rodeavam um semblante sorridente e diziam: bendito seja o Filho de Deus. Jesus acolheu-os satisfeito, enviando a todos o seu sorriso de amor. Levi sentiu que naquele crepúsculo inovidável uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonaram as ilusões do mundo para se levarem a Deus. Observando a fila dos humildes populares que se retiravam tomados de imenso conforto, o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram na tarde desciam também o monte, abraçados com uma expressão de grande ventura, como se estivessem em um júbilo sem limite. Olha que bonito agora, meus irmãos. O coletor de Cafarnaum aproximou-se e o saudou com grande bondade e alegria. Olha que bonito, né? A humildade, né? Reconhecendo que ele estava errado e renovando ali a sua vida. Grande esperança e indefinível paz lhe haviam penetrado o âmago do ser. No dia imediato, o ex-publicano abriu suas portas a todos os convidados daquele crepúsculo memorável. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro, aquele do dia anterior, com sinceridade
o mestre o contemplou, enternecido, e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque também são bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Então, meus irmãos, é uma lição, uma página muito bonita, né? Que nos mostra que o Espírito, dependendo ali do estado em que ele se encontra, independentemente do estado em que ele se encontra, né? Ele vai encontrar no Evangelho, né, a palavra certa, o roteiro perfeito. Que nós, então, continuemos nos esforçando nos estudos, né, na vivência do Evangelho, na reforma íntima, para seguirmos os passos do nosso Senhor. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus irmãos, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Foi feito um pedido aqui de orações para o nosso irmão Fernando Júnior da Silva. Então vamos lembrar dele em nossas preces. Terminados os comentários, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Djalma que nos faça a prece. Boa tarde a todos, que a paz do Senhor esteja no coração de todos nós. Eramos nossos pensamentos em agradecimento à tarde de hoje, pela lição que nos foi dada pelos nossos irmãos, que possamos levar em nossas casas esses ensinamentos, em nossos corações, sejamos abençoados pelo plano maior, através de Maria Nazaré, com as forças do bem, atuando em cada um de nós, e assim, resplandecente no campo espiritual, estamos ligados a Ele, através do Evangelho de Jesus, que possa nos abençoar, possa nos caminhar até nossos lares, até nossos irmãos necessitados, nossos irmãos presos, aqueles que precisam do objetivo maior, assim como esse irmão que nos foi dado hoje a palavra de fazendo nossas vibrações. Passamos a nossa prece ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós possamos perdoar os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. E com essa prece nós estamos encerrando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila. Atenção, vai ter ficha para médicos. Quem for receber a ficha, permaneça sentado.